Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje quero falar um pouco sobre um comentário que eu recebi num vídeo recente. Eu não vou falar quem que fez o comentário porque eu não pedi autorização nem nada, mas se você sabe que você fez o comentário e você deseja se manifestar, por favor, deixa aí um comentário que eu deixo ele destacado, pinado aí nos comentários, beleza? Esse comentário foi feito num vídeo recente que eu postei, onde eu falei algumas coisas que eu penso em fazer ingressando na faculdade, né? E por coincidência caiu justamente no dia que eu gravei com um cara muito inteligente, que vocês vão assistir o cronografia aí, vocês vão saber quem que é. E eu acho que tudo isso tá ligado, né? O comentário que o cara fez, algumas coisas que esse convidado falou, né, no podcast. E casando também com uma análise recente que eu vi de um filme que chama A Substância. É um filme que eu não assisti, eu vi só uns trechos e eu já decidi não ver, porque eu não aguento esse tipo de terror muito visceral, né? Tipo A Mosca, essas coisas assim. Eu não tenho estômago para isso. Mas eu vi uma análise muito interessante. Enfim, sem mais enrolação, o comentário ele é feito falando sobre os estudos de matemática que essa pessoa faz, esse aluno faz, e quando ele pega questões do IME, né, que é eu não vou me arriscar a falar qual que é o nome, mas do IME e do ITA, né, que são duas instituições militares bem conhecidas aí pela formação de engenheiros. E ele pega essas questões e ele não consegue fazer. E por causa disso, ele duvida da própria capacidade, inclusive duvida da própria capacidade de cursar matemática, né? Isso me lembrou de uma coisa que foi falada nesse podcast que foi gravado, onde o meu colega ele fala assim, quando ele pegava os exercícios de limite dos livros da faculdade, e ele ficava horas e horas tentando resolver e não rolava, e aí quando ele pegava a solução, ele via que era algo assim, entendível, simples, mas ele falava, eu nunca ia ter ideia de como resolver isso daqui, eu nunca ia ter a criatividade, talvez a inteligência até, né, pra dar essa resposta. É uma coisa muito fora da caixinha, ou então é algo muito fora da minha alçada. E quando você faz isso, quando você pega esse exercício e você não consegue resolver, mas você vê que a resposta era algo não trivial, mas assim, você percebe que é algo que não era nada muito complexo para você chegar, sabe? Esse sentimento de que talvez isso não seja para mim é algo muito comum. Inclusive foi um estalo para mim ouvir isso dessa pessoa, porque em diversas vezes, enquanto eu estudava aqui o livro do Guido Orizzi, né, eu sentia a mesma coisa. Eu falava, cara, se eu não conseguir deduzir isso daqui, que é algo que está no livro de cálculo 1, que todo mundo passou, então pode ser que matemática não seja para mim, né? Mas isso é uma visão desleal, porque para chegar naquela resposta, não foi só o autor que desenvolveu, mas são gerações de estudiosos, de cientistas que se esforçaram para desenvolver um modelo que fosse entendível e que fosse acessível, entende? Óbvio que isso não tira o mérito de quem consegue resolver por conta própria, né? Mas isso também não significa que quem não consegue não está apto a fazer aquilo dali. Simplesmente significa que tem que fazer mais vezes, né? E em especial essa questão que foi citada de você não conseguir fazer questões do IME, do ITA, eu acredito que ela cai um pouco numa visão criada assim muito na internet, sabe? De quem que tem que ser o cara que estuda, de como que é o cara bem sucedido. E por mais que você resolver questões do IME e do ITA seja uma coisa assim excelente e que vai sim te trazer benefícios, isso não dita nada da sua capacidade dentro de um curso.
ela pode ditar a sua capacidade hoje, assim, né? Mas não quer dizer que você não consegue se desenvolver, entende? Quando você entra num curso de matemática, ou o que quer que seja, em teoria, é assumido pela faculdade que você só tem o seu conhecimento do ensino médio, sabe? E eu já peguei, assim, uma ou outra questão do ITA para poder dar uma olhada. Eu nunca fiz essas questões, tá? E eu sei ali, né? Ele exige um pouco mais além do ensino médio. Então, assim, isso cai agora na comparação que eu ia fazer com essa análise desse filme, A Substância, né? Se você não tá muito ligado, A Substância é um filme que teve agora no Oscar. Eu não sei se ele ganhou alguma coisa, mas ele esteve nominado, né? E ele fala sobre uma mulher que já foi uma pessoa muito bonita, ainda é uma pessoa muito bonita, mas ela está envelhecendo, ela está nos seus 50 e poucos anos, e aí ela paga para usar a tal da substância e ficar mais jovem, e aí nesse processo ela vira um monstro tipo a mosca, né? Mas nessa análise, uma coisa que eu achei muito interessante que foi falada é a diferença abismal que existe entre o que você acha que você tem que parecer para os outros e o que você realmente é, né? E aquilo que você precisa ser. E eu acho que nós que vivemos nesse meio acadêmico, estudando, tudo mais, a gente muitas vezes pode cair na tentação e na arrogância de dizer, olha só para essas pessoas do Instagram que postam fotos com seus lindos corpos, eu sou muito superior, eu sou uma pessoa intelectual, enfim. Acho que hoje até tá um pouco batido isso, né? As pessoas estão cuidando mais dos seus corpos, mas ainda assim existe, né, essa visão de que a pessoa com o corpo não necessariamente saudável, mas sarado, sabe, estético, é uma pessoa bem-sucedida. E isso se aplica também a como as pessoas se veem nos estudos. Então, se você é uma pessoa que tem tantas medalhas da OBMEP e você consegue fazer tal coisa com tal idade, você está muito novo para entrar para faculdade, tudo isso numa superficialidade já dita que você é melhor que os outros, né? Nessa consciência coletiva, enfim, nesse, sei lá, status quo, talvez. E, de novo, reforçando, uma pessoa que faz isso, gente, ela merece todo o mérito que tem, tá? A gente tem um monte de pessoas entrando agora, por exemplo, no Empatec, no próprio IME, no próprio ITA, e são muito novos, 17, 18 anos. São pessoas que já têm um desenvolvimento matemático, físico, muito além da média, muito além do que, sei lá, nós que estamos entrando num tempo mais atrasado ou normal, vamos demorar ainda para chegar, sabe? Mas não é porque a gente não pode ver o mundo dessa forma, como se o sucesso de um significa a derrota do outro, sabe? Essas pessoas que estão entrando novas e estão se desenvolvendo, se elas forem inteligentes, elas vão entender que essa oportunidade que elas estão tendo e a habilidade que elas desenvolveram vai servir também para poder criar pontes e ajudar outros no futuro, sabe? O conhecimento sempre é construído. Nenhuma dessas pessoas que tem essas habilidades extraordinárias construiu esse conhecimento do zero, como se elas tivessem nascido o Homem das Cavernas e ela construiu o pensamento de civilização atual sozinha, sabe? Isso não existe. Então, eu acho que esse sentimento de que eu não sou capaz porque eu não consigo resolver questões X ou Y, ou então eu não consigo, sei lá, não tenho nível olímpico, não consigo fazer questões de vestibulares mais difíceis, é um parâmetro desleal consigo mesmo e que só vai te causar dor, entendeu? E que vai te fazer ou trazer uma honestidade não, mas trazer uma visão sobre si muito pesada, ou você começa a mentir para poder suprir essa visão, certo? Então, a gente começa a querer esconder os nossos defeitos, né? E isso nos leva para um caminho de orgulho e de soberba,
ou a gente começa a se depreciar demais, sabe? Voltando para esse podcast que eu gravei anteontem, uma coisa que foi falada por ele que me deixou muito feliz de ouvir é sobre essa honestidade com que você sabe. Você entender que você não sabe de algo, que você sabe de algo, não se trata de você se achar melhor ou pior do que alguém, entende? É simplesmente um caminho para você desenvolver estratégias para você aprender melhor, entende? E se hoje você não consegue resolver questões do ITA e do IME, tudo bem, talvez um dia você consiga resolver. Se isso é um objetivo para você, se isso é uma amostra para você de que você está melhorando na sua álgebra, no seu cálculo, você consegue desenvolver formas para você chegar lá. Mas você não pode tomar isso como uma sentença de que você consegue ou não consegue, sabe? São muitos fatores, entende? Você não pode ver, por exemplo, você não pode tomar a sua idade como algo garantido porque ela é algo que passa. Nada adianta você ser um gêniozinho lá nos seus 16 anos se você não tem maturidade emocional para lidar com isso. Seja para evitar uma arrogância, seja para evitar uma pressão absurda no futuro, né? Existem casos de pessoas que eram excepcionais, que eram gênios, que trabalharam, que estiveram no meio acadêmico até os seus 21, 22 anos e resolveram sair porque não se integraram, não gostaram desse meio, sabe? Então são muitos fatores e não é essa sua habilidade ou super habilidade que vai te dar valor, entende? Eu acho que é principalmente o que você faz com o que você tem. Se você já tem demais, se você já tem muita habilidade e você devolve isso para os outros, você tenta ensinar ou então você tenta facilitar o caminho dos outros, isso é uma coisa que vai te valorizar. E se você conhece pouco, é você ter a humildade de admitir isso para si mesmo e ter a coragem de todo dia matar um leão para conseguir aprender e melhorar, entende? Então fica tranquilo, eu não conheço também a sua realidade, não sei que idade você tem, quando que você entrou para o curso de matemática, mas independente de qual seja a sua realidade, você também que pode estar ouvindo e tem um pensamento parecido, entenda que através do esforço, através do estudo, você eventualmente chega lá, entende? Se é o que você deseja, como eu falei num vídeo anterior, se não é o que você está fazendo para poder chamar atenção, se é algo que você faz por você e pelos outros, eventualmente você chega lá, entende? E, gente, a vida ela é assim, sabe? Ela é aprendizado, ela não é para ser um filme onde você é como a gente cresceu consumindo, né, o escolhido, o cara que desenvolve habilidades super rápido e que todos aqueles que não fazem isso são coadjuvantes, sabe? Isso é uma coisa muito impregnada na nossa cultura ocidental e que eu acho que a cultura oriental tem uma perspectiva diferente que pode nos ajudar a entender isso, né? Então, o anime que exalta o personagem que tem muito pouco, que é um cocô, e que através de muito treino e muita perseverança ele consegue chegar lá. É uma perspectiva diferente que eu acho que pode tirar um pouco da gente essa ideia de que a gente tem que ser super dotado logo de início, sabe? Que não vale a pena fazer nada se você não tiver o dom para aquilo, né? Se fosse assim, a gente não tinha 99% das pessoas não tinham nem emprego, sabe? Porque a maioria de nós chega onde chega por muito esforço e olhe lá, porque não é só de esforço, de meritocracia que a sociedade é feita. Na verdade, é um pedaço pequeno, né? Uma grande parte é sorte, uma grande parte é contexto, oportunidade, sabe? Mas entendendo que você não pode controlar essas coisas, faça melhor uso daquilo que você tem poder sobre, né? O tanto que você estuda, o tanto que você cuida de si mesmo, o tanto que você cuida da sua família, que você cuida dos seus amigos, das suas relações, sabe? Não é só sobre estudar pra caramba, é sobre você se tornar alguém melhor pra si e pros outros, né?
Enfim, espero que vocês tenham gostado. Uma pequena reflexão aí sobre esse pensamento, que eu acho que se você não tomar cuidado, ele pode ser autodestrutivo, mas que pode nos ensinar muito também sobre nós mesmos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A cronografia vai sair daqui a alguns dias, o novo. E estou trabalhando aí para os nossos novos projetinhos durante essa mudança para a faculdade. Fiquem com Deus e até a próxima.